E agora vamos falar da Shakti Gawain. A Shakti Gawain é muito famosa sobre a visualização criativa. Ela tem uma série de exercícios de meditação e prática de visualização baseados em alta criatividade. Ela é muito prolífica, foram mais de 20 livros, desde 78, o livro dela, Visualização Criativa, para Mudar a Sua Vida, foi o primeiro, é um best-seller por mais de 40 anos, até hoje. É um dos livros mais vendidos, né, em todos os países em que é publicado. E o importante é que o livro, tem muitos livros dela que são práticas, coletâneas de sugestões de visualização. E ela diz que o principal é você trabalhar a sua criatividade. A criatividade é uma técnica importante, mas quando você visualiza, você deve lembrar que tem algumas estruturas, uma espinha dorsal. E ela fala sobre isso, que você deve pensar que a sua visualização criativa, normalmente você trabalha com alguma desses modelos, tipos de visualização. Uma que é das mais conhecidas, nós praticamos muito, é a chamada energização, quando você carrega de força e poder uma parte do seu corpo ou da sua mente. A energização é você simboliza. Lembra que todas essas técnicas a gente pode considerar como metáforas da visualização. Tá? Uma das mais conhecidas é a energização, onde você coloca luz, energia elétrica, calor, uma metáfora, um simbolismo de energia para carregar, né? Melhorar as baterias de uma parte do seu corpo. Uma outra metáfora que ela chama de orientação é quando você diz para o seu corpo, ou diz para a sua mente, não comandando, dizendo, faça isso, obrigando, comandando por oposição, e sim conduzindo, liderando, vamos nessa direção, é a orientação. São quando você usa muitas afirmações positivas, que é parte, sim, da visualização. A afirmação é um ato componente, porque quando você fala, você também está visualizando. Dizer que a visualização é uma técnica e a afirmação positiva é outra, é uma forma que não é integrada, porque elas sempre trabalham juntos, porque o seu verbal ajuda a formação de imagens, né? E ajuda na conexão com as suas emoções. Então, conduzir e liderar os seus pensamentos, as suas palavras, as suas emoções, as suas imagens em direção ao que você quer é uma segunda técnica bastante utilizada. A terceira, ela é muito interessante, é uma metáfora de visualização que, nesse mundo moderno de alta tecnologia, ela é mais interessante, mais útil do que parece. É quando você imagina o seu corpo como uma máquina, ou a sua mente como uma máquina, e você opera mudanças simbólicas em partes de si mesmo, no corpo e na mente, e faz modificações. Por exemplo, você pode imaginar que você está apertando um botão dentro da sua mente e modificando um comportamento que era A para B. Ah, mas isso aí como está funcionando? Funciona porque a sua emoção entende a tua intenção e produz as mudanças de acordo. Evidentemente, cada um deles é objeto de toda uma construção simbólica de um exercício de mudança. Você pode usar essa metáfora da máquina. Uma vez eu fiz da máquina, onde eu coloquei a mente como realmente tivesse pequenos operários dentro, e eu apertando alguns botões como de um grande computador, e eu via muitos resultados positivos. O outro, por exemplo, quando uma pessoa tinha dor de cabeça, né, eu tinha alguns clientes que estavam fazendo um trabalho comigo de hipnose e neurolinguística e visualização, e eu ensinava muito a técnica de você imaginar que no seu cérebro, aquela parte estava com cefaleia, com dor de cabeça, né? Tinha uns botõezinhos que você podia desligar e reduzir a intensidade da dor, mudando, por exemplo, um pequeno controle para a direita, para a esquerda, para aumentar e diminuir a sensação. E o resultado da visualização no formato de máquina causa um efeito muito interessante, porque as pessoas têm uma fé muito grande na máquina, nesse mundo moderno. Então, simbolizar a parte da sua mente como máquina ajuda muito nesse processo. Um outro modelo também muito utilizado é o ícone, que é o chamado ícone de poder, ou espaço de poder, ou totem de poder, o animal de poder. Isso tem muito a ver de uma origem dos xamãs, dos antigos índios, né? Mas nós usamos também muito um espaço interno de melhoria. Você tem um espaço, muitos religiosos usam um santuário espiritual, um espaço que você vai, um outro nível mental que também seja um espaço, uma dimensão além da presente. Então, tudo isso ajuda na visualização
como um local onde você pode se melhorar, se consertar, se curar, e vários exercícios mentais de visualização utilizam o ícone de poder, o local de poder, o totem de poder, né? Um símbolo, né? Um chakra, uma mandala de poder, ou um animal, né? A contato com um animal de poder. É muito encontrado isso no xamanismo. Quem lê, por exemplo, Castaneda, ou os ensinamentos de Dom Juan, vem muito sobre visualizações com essas técnicas. Temos uma outra técnica também muito conhecida, que é o do conselheiro, que é você fazer uma dissociação interna, separando entre uma parte de você, que vai te ensinar, vai te orientar, um outro eu. Ah, mas eu tenho certeza que esse conselheiro é uma parte interna ou é uma parte fora de mim? Uma outra presença, se eu sou espiritualista, um outro ser superior? Aí a minha resposta a isso é sempre: que importa isso se os resultados é o que você consegue? Você pode representar o conselheiro como uma identidade interna de você, que é mais sábia, melhor, um eu superior. Você pode representar como um conselheiro, como uma entidade além de você, superior a você. Não importa a forma, desde que esteja de acordo com as suas crenças, né? Pessoais, com a sua cultura, o seu jeito de pensar a respeito. O que importa é que a visualização do conselheiro te ajuda a conectar com essas partes de você. Temos também o fusão e dissociação, né? O fusão e dissociação é muito usado terapeuticamente. Quando você quer separar uma pessoa, teve uma experiência de um aprendizado, ela faz uma dissociação. Acontece, a pessoa teve um trauma, passou por um acidente qualquer, aí ela faz uma dissociação, separando a experiência do aprendizado. Ou faz uma unificação. Em outros casos, ela quer aprender. Por exemplo, tem um caso muito interessante que um terapeuta fez. Ele chegou numa sala de aula, né, e todo mundo estava reclamando de matemática, né? Ele perguntou: mas quem é o pior aqui de aprendizado de matemática? Aí falou: fulana de tal, é aqui, essa moça, Alice. Aí ela falou: Alice, vem aqui que eu quero fazer uma experiência com você. Aí a Alice foi toda envergonhada, né, porque a classe toda apontou para ela que era a pior de matemática. Aí ela falou o seguinte: olha, acompanha comigo. Você agora vai visitar o teu passado, você está viajando pelo tempo no passado. Então, ele até falou uma coisa que eu vou falar mais à frente. E agora, você vai estar na Grécia Antiga e você está falando com Pitágoras, um grande matemático do passado. E esse matemático tira da bolsa dele de couro de ovelha, e tira um número 1. E o número 1 é de chocolate. É uma delícia de número. E você aprecia e absorve, e aprecia e se junta a esse número 1. E agora você vai fazer, ele vai pedir o número 2. O número 2 é delicioso também, parece uma bala de coco. E o número 3 parece sei lá, uma geleia, uma coisa assim deliciosa. E fez isso com todos os números. E agora todos os números são parte de você. Aí fez essa experiência, depois fez ela voltar dessa visualização, indução, sugestão, até o presente, dizendo: agora você tem um prazer tão grande com os números que você não tem mais problema com matemática. Aí, meses depois, né, ele soube que o professor de matemática estava reclamando com a turma que ninguém era tão bom quanto essa Alice, que a Alice era a melhor da turma, tendo sido a pior no início do ano, e agora era a melhor da turma. E a turma achava engraçado que o professor não sabia que experiência tinha passado pela Alice. Então, fusão e dissociação é muito usado terapeuticamente para fazer as pessoas superarem traumas e problemas, e como também associar-se a experiências melhores. Agora vamos falar do sétimo, assunção. É quando você faz uma visualização simbólica a se conectar e se fazer parte de algo superior, abrangente. E vocês devem estar pensando que isso tem muito a ver com meditações religiosas, porque quando a pessoa se funde e se assume misticamente a um ser superior, como os orientais usam, eu me torno Buda, entro em consciência cósmica, quando os ocidentais, né, os cristãos, trabalham na consciência do Espírito Santo, e isso acontece muito, esse tipo de visualização na área religiosa, quando você assume o contato com algo além de você, superior,
totalmente sábio, onisciente, né, onipotente, e, na verdade, esse é um procedimento que a gente também pode fazer pela visualização. Alguns vão entrar, eu sei que é um assunto polêmico, mas também tem a ver muito com a técnica quando há incorporação, né? Técnicas espíritas de incorporação que acontecem nas religiões de origem africana. Outra técnica é modelagem. O que é modelagem? É quando você utiliza uma reestruturação do teu corpo e sua mente, parte a parte, mas não de maneira maquinal. Quando você trabalha imaginando um crescimento, você trabalhar com um molde de permitir entrar num espaço onde você reconstrói organicamente e se modifica para melhor. Quando você entra em contato com a fonte de alimentação do seu corpo, reconstrói célula a célula de maneira orgânica. É uma biomáquina, vamos chamar assim, mas é uma técnica simbólica um pouco diferenciada. Outra técnica tem a ver muito com a área cognitiva, né, que é a técnica da compreensão. Quando você visualiza para você ter um insight da razão, do porquê, do como e para quê de uma situação. Mas esse que é o detalhe. As pessoas falam, você deve visualizar não só isso, mas o que fazer e o que ter de intenção, intencionar após isso. Porque aí você constrói, pela compreensão racional, uma imagem de mudança. Esse é mais difícil você dar um exemplo, mas você percebe que muitas terapias que trabalham com insights acabam fazendo a pessoa, no final, ter uma imagem de melhoria tão intensa que ajuda ela a fixar aquela compreensão pela emoção. E a emoção causa uma mudança. Além disso, tem também a distorção de tempo, também já falado até no exemplo da Alice, né? Quando você regride ao passado, a regressão, ou progride ao futuro, a progressão, e conversa com outras partes de você, mas principalmente passando pelo tempo, para perceber que tudo passa, tudo se transforma, e você pode aprender dessa visão que você tem hoje, diferente do que era na época. Temos também a distorção do espaço, onde você visita outras dimensões, ou expande ou reduz partes de você. E também cria uma imagem perfeita por objetivo. Você tem uma imagem perfeita e você faz uma entrada na sua imagem perfeita. Entender esses modelos fazem com que a gente tenha mais flexibilidade e criatividade no trabalho com imagens mentais. A visualização criativa, quando você percebe que você pode fazer de várias e várias formas, você se sente mais capaz de experimentar várias diferentes, até encontrar aquelas que melhor se ajustam à sua pessoa. Muita gente diz, mas eu quero visualizar, mas eu estou fazendo essa técnica, não funciona. Talvez não funcione porque, dentro do seu estilo, você talvez poderia usar uma técnica com uma criatividade melhor, alguma coisa mais envolvente, e também seja mais divertida, porque a emoção, a diversão de fazer a técnica é importante para a técnica, para você se envolver por inteiro, não ficar apenas passivamente observando uma parte da sua mente, fazer o processo de visualização, enquanto a outra fica girando os polegares, olhando um relógio interno, esperando acabar a experiência. Eu coloquei aí o livro, o Richard Bach, o livro A Ponte para o Sempre, porque o Richard Bach é um autor que eu gosto muito, ele tem muitos livros, o Fernão Capelo Gaivota, Longe é um Lugar que Não Existe, esse A Ponte para o Sempre, onde ele trabalha com técnicas de visualização muito avançadas. Então, eu recomendo, é um autor que eu recomendo, e esse A Ponte para o Sempre ajuda a gente a pensar de modo criativo técnicas de visualização. Passando para frente, na essência, o que mais importante que eu acho que a Shakti Gawain fala é que não se preocupe com um relacionamento perfeito. Você tem uma técnica de relaxamento tão profundo que você sente seu corpo totalmente anestesiado. Não se preocupe também se a sua imagem está perfeita, nítida, como se fosse uma tela de cinema em 3D. Faça o melhor possível. O importante é se envolver emocionalmente com a imagem. E você deve trabalhar uns 4 níveis. Você gera uma imagem, né, no quadrante 1, gera uma imagem que é positiva para você, e depois você, no substrato disso, um pouco abaixo do nível da consciência, você tenta manter essa imagem. Às vezes é um pouco trabalhoso você manter a imagem que você criou. Só que, lá dentro da sua mente, você está inspecionando essa imagem, fazendo pequenas mudanças e transformando essa imagem para gerar uma nova imagem melhor. Então, você gera, mantém
inspeciona e transforma. Gera, mantém, inspeciona e transforma. O teu processo de visualização não é apenas sustentar uma imagem parada, estática, é gerar essa imagem, manter ela durante alguns segundos, verificar se ela está sendo adequada, emocionalmente adequada para você, e transformar a imagem para algo ainda melhor, que te emocione mais, que te envolva mais, que seja mais representativa do objetivo que você quer. Então, esse processo de gerar, manter, e dentro do mundo mais inconsciente, inspecionar essa imagem e transformar, acaba virando uma roda, né? uma espiral de transformação, de melhoria. E é importante ter isso por consciência, né? Quando você está trabalhando com imagens mentais. A essência desses profissionais é você trabalhar para dentro, trabalhar com você mesmo. Só que nós sabemos que muitas pessoas perguntam nesse momento: mas eu posso visualizar para outras pessoas? Isso é uma questão polêmica para alguns, porque você tem que pressupor que a visualização vai fazer alguma conexão através de algum processo, seja mental, telepático, intuitivo, ou seja, pelo comportamento. Você visualiza para outra pessoa e você muda o teu comportamento, e esse teu comportamento dá sinais para outra pessoa mudar. Eu acredito que isso funciona para os dois níveis. Se você visualiza que uma pessoa está melhor com você, você inconscientemente também está melhor com ela. E isso faz com que a pessoa perceba sutilmente essa mudança e também comece a se comportar melhor com você. Uma das técnicas que muitas pessoas usam, por exemplo, em relacionamento, né, muitos terapeutas usam para relacionamento, é imaginar a pessoa agindo da melhor maneira com o outro, porque o outro também está agindo assim com ela, imaginando a situação ideal entre as duas. Então, quando a pessoa começa a se comportar melhor, não espera a reação negativa do outro, a outra pessoa também, inconscientemente, começa a baixar também as armas, e o relacionamento melhora.